Certo, vamos lá então. Vamos começar e sejam bem-vindos. Quero agradecer muito vocês estarem aqui. E nessa aula eu já vou direto ao ponto. Eu já vou ser transparente porque eu gosto e eu acho que funciona assim. Logicamente, no final dessa aula eu vou apresentar um serviço meu. Mas eu já quero desde já falar que, independente de fazer sentido ou você interessar por isso ou não, vale muito a pena você continuar aqui nessa aula. Porque o que você vai ver hoje, o que você vai aprender, vai abrir a sua mente para a advocacia. Você vai enxergar uma oportunidade de advogar com alta eficiência, sem ocupar todo o seu tempo, sem ser refém da sua rotina. Isso faz toda a diferença. Então fique, por favor, até o final, e no final eu vou estar presenteando, né, eu vou estar oferecendo algo para quem prestigiou a aula até o final. Eu vou compartilhar aqui os slides para a gente fazer uma apresentação e ir conversando sobre o tema, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui, tela cheia, permitir. Tudo bem, já estou compartilhando e vou voltar aqui, deixa eu ver vocês. Pronto. Então, o tema dessa aula é Advocacia Leve e Lucrativa, o caminho para advogados trabalhistas. Mas calma, se você não é um advogado trabalhista, fique tranquilo, porque você pode estar querendo migrar de área ou você tem a possibilidade de acrescentar essa operação. Aqui nessa aula, a gente vai falar sobre como que você pode focar o comercial, a parte comercial, e ter uma advocacia mais lucrativa, sem ficar assim, refém daquelas tarefas jurídicas do dia a dia. E aí eu vou te ajudar a entender como chegar no resultado de ter uma advocacia leve e que está transformando a carreira de muitas pessoas, inclusive transformou a minha. E quando eu falo isso, eu não estou falando assim da boca para fora. Eu estou falando porque eu aplico esse método e tem outros advogados que aplicam e estão tendo resultados. Até está aí na sua tela, na apresentação, alguns depoimentos, né, de contratos em menos de 24 horas com essa sistemática. Outras pessoas que depois de 10 anos se encontrou na advocacia, uma advocacia mais tranquila e com rentabilidade. Bom, para quem é interessado, depois quiser, pode me chamar, eu mando outros depoimentos, passo os contatos, filmo a tela, mas o ponto é mostrar aqui que realmente tem pessoas se beneficiando desse sistema. Talvez você nunca me viu, né? Viu um anúncio, entrou no grupo e esteja se perguntando, quem que é que está falando comigo, né? Quem que é esse doutor Rafael, advogado trabalhista? Então, eu sou um advogado trabalhista atuante. E não é aquele advogado que está vendendo, que está falando alguma coisa. Eu vivo a área comercial no dia a dia. Eu estruturo comerciais para advocacia trabalhista. E eu trago uma bagagem, embora seja recente de profissão, 2 anos na advocacia, do meu serviço público na Polícia Civil. E mais para frente eu vou explicar como que esse trabalho meu fez toda a diferença. E criei esse método, né, o escritório lucrativo e leve. O que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender um processo previsível para ter clientes, como ter um faturamento elevado sem ter que tocar no jurídico e como evitar 3 erros comuns, 3 erros que faz você patinar, que faz a sua advocacia ficar pesada. Então, isso é para você. Isso é para você que quer se libertar do esgotamento, quer dominar a técnica, e não só a técnica, mas fechamento de contratos. Talvez para você que está cansada da sua área de atuação e quer mudar de nicho, né? Agora quer passar para a área trabalhista ou quer acrescentar ela. Você que está lutando aí para ter clientes constantemente, quer ter um fluxo constante de clientes. E principalmente para você que quer ter, apesar de ter uma advocacia lucrativa, uma certa liberdade.
né, de tempo, de tarefas, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhas, tenho minha esposa, e não quero viver para trabalhar, eu quero trabalhar para viver, né, junto com elas. Agora, se você chegou aqui e está achando que eu vou arrumar uma teoria jurídica, te ensinar isso, uma tese do momento mirabolante, que eu vou falar de área jurídica, se eu vou falar sobre viralização de posts, promessas vazias aí para você conseguir mais clientes, fórmulas mágicas, não. Então você está no lugar errado. Porque aqui a gente vai falar de um sistema validado. Aqui a gente vai falar de um sistema que você realmente vai transformar a sua advocacia, não um bico, mas realmente um negócio, tá bom? E vamos lá, então. O que eu vou te mostrar aqui é o que eu acabei de falar. Negócio lucrativo, leve e escalável. Aí eu já falei quem que eu sou, já mostrei alguns depoimentos, já expliquei que essa aula é para você, mas eu queria te mostrar agora como que fazer o que eu vou explicar mudou um pouco a minha rotina. Mudou um pouco, não, bastante. Um exemplo aqui, eu trouxe aqui um print de quando eu fiz essa aula, eu preparei ela, foi no dia 14 agora. Dia 14/6 ao 14/7, se vocês verem na minha plataforma de atendimento aqui, ó, em 30 dias, isso é uma operação, uma tese trabalhista. Foram mais de 1.000 conversas. E olha que minha equipe é insulta. Então, traz fluxo de clientes? Sim, é mais de 30 clientes chamando por dia, todos os dias do mês. Olha o que mais mudou. Ah, então seu WhatsApp deve ser uma loucura. Não, apesar de receber 1.000 clientes, possíveis clientes, né, interessados no mês, o nosso WhatsApp aqui é super organizado. A gente tem clareza. Agora, já pensou 1.000 pessoas te procurar no mês, interessado no seu conhecimento, com problemas trabalhistas para você resolver, para você orientar? Será que não sai contrato fechado disso? Com certeza. Talvez você fale, meu Deus, com tantos clientes assim procurando, será que você consegue dar um bom atendimento, um bom resultado? Olha aí os clientes satisfeitos. Se vocês forem lá localizar o nosso escritório, você vai perceber lá avaliações positivas. No Google, nós temos hoje mais de 200 avaliações, todas 100%. Mas agora deixa eu te contar qual que é o segredo por trás desses resultados. O segredo para ter essa advocacia mais livre e lucrativa. Começou assim, lá atrás, me formei, porém, quando eu me formei, eu não fui para advocacia, eu fui para a Polícia Civil, escrivão de polícia. Só que chegou um tempo que eu via na Polícia Civil, não via possibilidade de crescimento. E ficava pensando, e a advocacia? Porque antes de mesmo de entrar na polícia, nos meus 19 anos, eu já tinha tirado a carteirinha da OAB. Mas eu precisava sair da polícia para experimentar a advocacia. E ficava pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Vou abandonar um serviço público com salário bom, mensal, garantido, aposentadoria? Mas será que eu posso ter sucesso na advocacia? E sim, eu fiz essa aparente loucura, né? Pedi exoneração e fui para a advocacia. Porém, olha o que aconteceu. Eu mergulhei naquela crença que a faculdade me vendeu, que para mim ser bem sucedido, eu precisava ser um advogado atualizado, juridicamente, assim, um advogado técnico, que soubesse o direito, né? E isso me jogou numa rotina esmagadora, porque não é bem assim que funcionava. Era cansativo, frustrante, e estudava e não tinha tempo de ir atrás de clientes, e não aparecia clientes, né? E eu via que, assim, os gurus da internet vendendo curso,
Muitas vezes vendia o curso apenas da parte jurídica, de teses, explicando como trabalhar na prática. Tudo bem, não está errado, mas como que a gente vai viver a prática se a gente não tem clientes? Percebi que dominar a lei não paga conta, muito menos da qualidade de vida. Então eu percebi assim que os gurus da internet eles estão mais interessados, estavam focados na parte que não é o 2080, por assim dizer. E aí, com os meus 15 anos de Polícia Civil, eu, tirando proveito dessa experiência, eu vi que ter sistemas de atendimento, né, de ter rotinas, de ter demanda, é a parte mais importante. E eu trouxe essa experiência da Polícia Civil de lidar com pessoas para a parte comercial e passei a focar nessa parte comercial. Qual foi o resultado de focar nessa parte comercial? Aí que era o segredo do negócio, o ouro. Foi a hora que eu fui desenvolver um método escritório lucrativo e leve. Mas para um pouquinho. Esse nome é só um nome bonito. Porque falar assim, método escritório lucrativo e leve, chama atenção. Mas eu não quero que você foque nesse nome, em ser um método. Eu quero que você entenda que foi quebrando a cabeça, aperfeiçoando, que eu cheguei a uma forma sistemática de como focar na área comercial e terceirizar a parte jurídica. E aí o meu faturamento cresceu. E eu passei a ter um pouco mais de tempo, de paz, e não fiquei só escravo do trabalho. E é isso que eu vou te explicar. Aguenta aí que eu vou te explicar. O que envolve essa sistemática para conseguir focar no comercial e ter mais retorno, tá bom? E isso dá retorno. Veja só, por exemplo, em uma das operações, em uma das teses, aqui, ó, no espaço de 30 dias, vocês podem ver, foram mais de 30 propostas enviadas e 25 contratos assinados. Isso em uma tese. Então, veja bem, realmente dá resultados, mas fechar 30 contratos e cuidar totalmente sozinho de 30 clientes é impossível, é por isso que tem a metodologia. O faturamento também eu trago aqui em ascensão. É claro que esses números, para ser sincero, eles podem ser maiores, mas eu trouxe aqui só para exemplificar. E é claro que quem for interessado, quem quiser mais provas, entender, a gente pode fazer uma call, eu posso abrir aqui o meu financeiro e mostrar qual que é o fluxo financeiro dessa operação, tá certo? Mas para quem vale a pena, para quem realmente querer entender, para quem querer realmente aplicar. Tá. Dito isso, ao montar essa sistemática, eu consegui compreender quais eram os erros que faziam as advocacias declinar ou não decolar. E aí eu separei aqui para nós 3 erros que transformava e transforma ainda advogados em faz tudo. Você já se sentiu assim? Um faz tudo? E no final não sobra nada para você mesmo? Pois é. São 3 coisas principais. O primeiro erro é você achar que saber o direito traz cliente. Aí você estuda, 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 gasta o seu tempo e nada de cliente. O segundo erro é ser o advogado polvo, né? Cheio de braços, né? Que faz tudo. Então você tenta fazer atendimento, petição, financeiro, tudo sozinho. E aí o gargalo do seu escritório é você, porque você fica enforcado de tantas tarefas e não consegue fazer tudo e não sai do lugar. E o terceiro erro é depender de indicações. Cliente de indicação é muito bom, é um cliente que já vem confiando em você, mas não traz previsibilidade. Você fica ansioso, será que eu vou ter indicação? Será que eu não vou ter? Você não é dono da situação, você não consegue escalar porque você fica dependendo de outros falarem do seu trabalho. Vamos rapidamente falar um pouquinho de cada erro,
porque isso aqui já abre o caminho para você aplicar o método e só não cometer esses erros, sair dessa aula e falar, eu não vou mais cometer esses erros, já vai fazer uma diferença muito grande na sua advocacia. Sobre o erro de querer só saber o direito, que saber o direito não traz o cliente, é importante entender que isso é normal entre os advogados, porque a faculdade ensina assim. Aliás, a faculdade não ensina a fechar contrato, conseguir clientes, prospectar. A faculdade, ela ensina que você, advogado, precisa saber dominar a lei. Está sempre atualizado. Só que, na realidade, o cliente não quer saber do seu diploma, do seu conhecimento teórico. Quando ele te procura, ele não quer saber a lei, ele quer uma solução. Ele quer clareza, segurança, confiança. O cliente ele não pergunta se você tem pós em direito processual do trabalho. Ele quer ver o problema dele resolvido de uma forma eficiente e descomplicada. E quando você tem essa crença que você precisa ser hiperatualizado, você estuda muito, você fica preso nas petições, prazos, audiências, vive cansado. E a consequência é frustração. Poucos clientes, muito estudo e frustração. Parece que é um peso advogar. Parece que não vê lucro e você não tem vida pessoal. Então, a virada da chave é quando você entende que esse não deve ser o foco principal. Que o foco principal, para você chegar ao ponto de, talvez, se você não terceirizar, ter que usar essa bagagem jurídica, é você antes aqui ter clientes, ter um sistema comercial que atrai, atende e fecha contratos. Aí você vai ter liberdade. E você pode viver até só disso, de atrair, atender, fechar contratos e colocar o processo lá e terceirizar o jurídico, que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então fica aí. E onde que a gente quer chegar com isso? Veja um exemplo prático. Sabe aquele profissional que é hiperqualificado, tem 3 pós-graduações e parece que não sai do lugar? E já tem outro que está sempre cheio de cliente e às vezes era aquele aluno da faculdade dos mais ruinzinhos? É isso aí. Ser advogado também é ser um vendedor. Então a virada da chave é você focar em captar clientes, fechar contratos para ter mais liberdade e delegar o jurídico. Isso é um dos pilares de um sistema trabalhista lucrativo. Agora, fica aqui comigo, que eu vou te mostrar uma coisa daqui a pouco, que você vai ficar assim, vai ser um tapa na cara, que é o erro 2, o advogado povo. O advogado povo, ele quer fazer atendimento, petição, entender o WhatsApp, fazer estratégia, prazos, ficar vendo lá intimação, cumprir prazo, audiência, Instagram, financeiro. E aí ele quer crescer, aí ele aceita tudo quanto é tipo de processo, faz tudo, fica apagando incêndio, fica sobrecarregado. Já se sentiu assim? Exausto, sem tempo, sem escala, sem lucro? Tudo, centraliza em você? Esse é o advogado povo. Você é um advogado povo. E olha a verdade dura, só que libertadora, olha o tapa na cara. Quanto mais tempo você gasta no jurídico, menos você lucra. Quanto mais você tenta ser perfeitinho, menos você cresce. Se você não delegar, se você não automatizar, você vai estacionar. Olha esse comparativo aqui, ó. Olha esse comparativo aqui de jurídico e comercial. Vamos pensar no tempo. O tempo que você gasta no jurídico com o cliente é muito tempo.
é audiência, é atendimento, é andamento de processo, é financeiro. O tempo que você gasta no comercial é aquele atendimento, é minutos, tem um prazo de começar e de acabar, é a parte de convencimento e ótimo, perfeito, acabou. Na complexidade, o jurídico é várias possibilidades, várias nuances, a complexidade é alta. No comercial, é padronizado. Você vai entendendo as situações e quando que se enquadra em cada situação e pronto. A comunicação no jurídico, ela tem que ser constante, técnica, e às vezes tem pontos ali sensíveis, que é difícil de conversar com o cliente. E no comercial? Não, a comunicação é direta, objetiva, pontual. Olha outra diferença de responsabilidade. No jurídico, se você erra e perde um processo, meu Deus, a responsabilidade é alta. Se você erra no comercial, sabe qual que é o máximo que vai acontecer? Você não vai fechar o contrato com aquele cliente e está tudo bem, segue em frente. Não precisa nem de seguro de responsabilidade civil, né? E a questão da escala? Bom, se você concentrar no jurídico, você vai atender poucos clientes. Se você atender no comercial, você vai conseguir fechar muitos contratos. Olha essa frase. No jurídico, o cliente ele é um peso, por assim dizer. No comercial, o cliente é uma oportunidade. Então, em qual setor, em qual fase, você que quer tranquilidade e escalar, você precisa concentrar a sua advocacia? Concorda comigo que é no comercial? Sem dúvida nenhuma. E quando você concentra no comercial, ainda tem algumas vantagens que você pode usar ao seu favor, que é a inteligência artificial. Você pode automatizar a captação e o atendimento. Hoje aqui no escritório, nós usamos sistemas de atendimento e também inteligência artificial que atende 24 horas por dia, que qualifica, deixa o cliente pronto para o humano entrar. As respostas, quando para de responder, você chamar de novo. Os contratos são enviados, o próprio cliente preenche, o contrato já sai pronto, ele já assina na tela do celular. Isso permite a gente atender o Brasil inteiro. Nós temos todas as mensagens prontas, nós temos um script já feito. Então, a gente consegue otimizar o comercial. As petições com inteligência artificial, porque aqui no comercial, no nosso atendimento, ele vai até o protocolo da ação. Protocolou, bola para frente. E o jurídico, depois que protocolou, você pode fazer parcerias. E eu vou te explicar como que você terceiriza, delega o jurídico. Mas o que eu quero te dizer é que além do comercial ter aquelas vantagens que a gente falou aqui, você ainda pode automatizar, você pode ainda usar a tecnologia e reduzir muito. Por exemplo, nosso atendimento, as petições, eu vou falar mais um pouquinho disso, são petições, são a inteligência artificial. Então, fuja do modelo tradicional, de poucos contratos, vá para esse modelo mais lucrativo, porque o que é melhor? Você fechar, um exemplo, 4 clientes por mês e atender do começo ao fim, ou fechar mais de 10 clientes? Não é melhor você. O que é melhor? Você fechar 4 clientes e ganhar 100% dos 4, atendendo do começo ao fim, vendendo sua alma, por assim dizer, ou você atender 10 ou mais clientes e ganhar 70%, com mais leveza, menos trabalho. E olha que isso é apenas números. Eu estou falando de 10 ou mais clientes, mas se você trabalhar só no comercial, dá para fechar 30, 50, 60 ou mais contratos. Então, fazer tudo é sinal de limitação, né? De competência, não.
O advogado lucrativo, ele não fica querendo se multiplicar, ele se organiza para escalar. Vamos para o último erro, que é depender de indicações. Olha, se você vai dar aqui para mim e falar que está dependendo só de indicações, eu sinto muito te dizer que isso só revela que você não tem um sistema de captação de clientes. Você vive com a sorte. Não tem previsibilidade, não tem controle e não tem escala. E as empresas não fazem assim, não. Por que você deveria ser diferente? As empresas, ela têm sistema, formas de atrair clientes novos todo dia. Tem previsibilidade. As empresas sabem mais ou menos quantas pessoas todo dia vai procurar elas. Elas criam oportunidades. E hoje a melhor forma de criar oportunidades, inclusive na advocacia, é o tráfego pago com estratégia. O tráfego pago com estratégia vai te trazer contatos direto no seu WhatsApp. Pessoas com problemas trabalhistas, um perfil ideal. E isso vai te fazer fechar contratos. Aí você fala assim, mas é difícil, é caro. Não, com o meu método, com a forma que eu faço aqui, se você investir de 10 a 30 reais por dia, com estrutura simples, você consegue testar com segurança e ter resultado todo dia sem complicação. Então, qual que é o melhor cenário? O advogado que só depende de indicação ou o advogado que usa o tráfego pago com estratégia? Aquele que não sabe se vai ter cliente no dia, fica com medo de dar ruim, ou aquele que sabe que todo dia vai chegar cliente no seu WhatsApp, né, para ser atendido e poder fechar o contrato. Então, quando eu falo de tráfego pago aqui, não estou falando de viralizar. Eu estou falando de ter conversas, contratos consistentes, previsibilidade, tendo um bom anúncio, um direcionamento simples, um WhatsApp organizado para receber esses clientes e um bom atendimento. Né? E o bom atendimento aqui, com certeza, eu tenho certeza que você tem. Né? Então, quem vive de indicação vai dar ruim. Está contando com a sorte e pode ter certeza que se não tiver o tráfego pago, simples, estruturado, acessível, você não vai ter lucro. Muito bem. Agora nós estamos no ponto alto aqui da nossa aula. Eu já expliquei para você os erros. Só desses erros, de você se livrar deles, você já vai dar um salto na sua advocacia. E você percebeu e abriu a mente aqui também, né, para possibilidades de focar no comercial. Agora eu vou te apresentar como que eu estruturei esse método e aplico ele aqui no escritório, o método do escritório leve e lucrativo. Essa metodologia, ela tem 5 etapas, esse sistema, por assim dizer. Então, a primeira etapa é a prospecção de clientes, ou seja, atrair clientes todo dia. A segunda etapa é o atendimento inteligente, em que a gente usa um CRM, uma plataforma, e que a gente usa a inteligência artificial para qualificar os leads. Depois a gente vai começar a fechar contratos, concorda? E aí, Rafael, eu vou gastar meu tempo todo fazendo reunião? Não. A terceira etapa é o fechamento com eficiência. Você só vai fazer reuniões com clientes que já assinou o contrato. E as reuniões, com o nosso script aqui, elas duram menos de 20 minutos. Elas já saem gravadas, transcritas, pronto para você jogar para a inteligência artificial fazer a petição. Olha só que eficiência. Só para você ver, tem aqui a ficha de atendimento. Então, você, em menos de 20 minutos, você passa por todos esses pontos aqui, ó, e conversa com o seu cliente, com a inteligência gravando. Então, com tudo ali, ó, com tudo, a inteligência já deixando tudo prontinho para fazer a petição. Depois que você faz isso aqui, tem prompts aqui prontos para você organizar a transcrição. E a inteligência vai fazer. Então, se fechamos um país que planta manga, abacaxi,
Eles podem tentar. Só um minutinho aqui, deixa eu só entender aqui o que está acontecendo. Pronto. Então, como eu estava falando, se a gente pega e faz isso com eficiência e atende só, faz reuniões só com contratos fechados, olha só que poder de escala. Você não vai ficar refém de todo dia ficar tirando dúvida, fazendo reunião com cliente que não fecha. E depois, eu vou fechar muito contrato, vai ter muita petição. Como é que eu vou fazer essas petições? É o peticionamento inteligente. Aqui a gente tem um prompt que você, a inteligência artificial, você sobe a transcrição da sua reunião, os documentos que o cliente enviou, e a inteligência artificial, ela faz a reunião, ela faz a petição de forma assim excepcional. Só a título de mostrar, eu vou mostrar aqui uma petição que foi feita hoje. Eu borrei os dados aqui, né? Mas olha só, eu atendo o Brasil inteiro, eu estou em Goiás, cliente de Santa Catarina, Laje, Santa Catarina. Olha a qualidade dessa petição. Aqui as partes inversão, autenticidade dos documentos, os fatos de forma lógica, olha só, de forma detalhada, fazendo referência aos anexos. Depois o direito, cada tópico bem argumentado, com as datas. Veja só que qualidade de petição, horas extras, reflexos, as multas, o dano moral, uma tabela de liquidação estimativa, todos os requerimentos com indicação estimativa dos valores. E aí, sabe, o que eu escrevi dessa petição? Nem uma linha, nem uma palavra. Eu apenas revisei. E olha que antes de revisar, a inteligência fez a petição e a inteligência se tornou um juiz e revisou a petição para depois eu revisar. Aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó, o tanto de inteligências aqui, por assim dizer, para fazer isso. Essa aqui, por exemplo, ó, a da petição, petição trabalhista. Aqui eu consigo fazer petição, da forma que eu mostrei para vocês. Aqui, juiz revisa a petição trabalhista. Então, isso quer dizer o quê? Se você gastava para peticionar 2 horas, você vai gastar 15, 20 minutos. Veja, então, que tem escala. Você não vai ficar refém da rotina. E aí tem a terceirização do jurídico. A terceirização do jurídico, o que se pode fazer? Uma parceria 70-30, em que você contrata um associado para tomar parte de conta do jurídico, ou você pode fazer uma parceria 50%, 50%, em que você não tem responsabilidade nenhuma com o jurídico. E aqui eu tenho os modelos, a explicação, tudo de como que se pode fazer essa parceria sem medo de errar. Nós temos advogados que fecham mais de 100 contratos por mês e nem aparece na procuração. Olha que paz, não aparecer nas procurações e ganhar com os processos. Isso é sensacional. Isso é outro nível, entende? Então aqui você consegue percorrer por todo o comercial com eficiência, economizando tempo, com qualidade, e fechar e escalar o número de contratos. Então, se você deseja contratos todos os dias, trabalhar menos, lucrar mais, qualidade de vida, então essa metodologia, com essas 5 etapas, é possível. É possível. As etapas, você vai prospectar os clientes com tráfego pago, vai cair no WhatsApp e você não vai depender de indicação. Você vai automatizar o atendimento, organizar as suas conversas, a inteligência vai separar quem que é qualificado ou não, vai fechar contrato, o máximo seu assistente jurídico ali no finalzinho vai ajudar no fechamento, e só os contratos fechados que vai fazer a reunião. A reunião, ela vai, para chegar nesse ponto, tanto a inteligência artificial como a seu assistente jurídico, estagiário ou contratado, a gente tem um script prontinho de atendimento. Olha só,
que vai ser percorrido desde a recepção, a análise de viabilidade, a avaliação, fechamento do contrato, a documentação, assinatura e fechamento e agendamento da reunião. Então, você vai fazer um fechamento com eficiência, o peticionamento inteligente, como eu expliquei, a reunião é gravada, a transcrição sai pronta, você junta a transcrição e os documentos, a inteligência artificial faz a petição, revisa e depois você só dá a revisão final. Ou seja, escala, economia de tempo, padronização, qualidade, liberdade para você focar no que é mais importante para você. E a última etapa, que é o que a gente conversou, que é a terceirização do jurídico. Ah, doutor, então eu não posso fazer o jurídico? Eu não posso fazer audiência? Eu não posso acompanhar processo, cumprir prazo, combinar, fazer o financeiro com o meu cliente? Pode. Tudo bem se você querer fazer o financeiro também. Mas é aquilo. Enquanto você fecha 3 contratos e ganha 50 de cada um ou 70 de cada um, se você for acompanhar o cliente do começo ao fim, você vai gastar o mesmo tempo e energia de um. Então, qual que fica a seu critério? Aqui a gente não está para ditar regras, está para abrir a mente, né? Que você deve focar em ter mais clientes e mais liberdade. E não aquela preciosismo de cuidar de um cliente do começo ao fim, certo? Então, se você assistiu essa aula comigo, você viu que existe um caminho diferente na advocacia. Você viu que esse método, escritório lucrativo e leve, é a única maneira de você escalar o seu faturamento sem precisar virar escravo das atividades jurídicas. E provavelmente, talvez você não sabe por onde começar, né? A delegar, como montar o seu processo comercial, ou como aplicar isso na sua realidade. Talvez você vai sair daqui, a sua mente está aberta, você entendeu os erros, você entendeu os passos para ter um comercial altamente eficiente, escalável e que fatura, e você vai ficar meio perdido. Aí, foi por isso que eu criei o que eu falei que eu ia oferecer agora no final, que é um acompanhamento para te guiar nesse processo. Então, esse acompanhamento é para você que quer parar de perder tempo com as tarefas longas, repetitivas, que tem um processo previsível, né, para fechar contratos sem depender de indicação, quer ter tempo, qualidade de vida, não ficar refém do seu escritório, para dar atenção para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, ou para você mesmo. Então, um caminho claro para implementar tudo isso. Você tem 3 opções. Você pode sair dessa aula, abrir a mente, mas não fazer nada. Continuar na sua rotina, talvez sobrecarregado, pagando incêndio, dependendo da sorte. Você pode tentar fazer sozinho, e não é impossível. Você vai quebrar a cabeça, gastar tempo, dinheiro, assim como eu fiz. Testando ferramentas, vendo o que funciona, qual fluxo dá certo, treinando inteligência. Você pode tentar fazer isso sozinho. Você entendeu o princípio da coisa, entendeu os passos, os erros que não pode cometer. Eu te expliquei isso de forma muito clara aqui hoje. Então você pode tentar sozinho, está tudo bem. Ou você pode obter minha ajuda, acelerar esse processo. Eu posso te acompanhar para você fazer, adaptar aí a sua realidade, o que eu faço e eu vivo todo dia aqui no meu escritório. E normalmente, cá entre nós, as pessoas inteligentes, elas não ficam reinventando a roda. Elas buscam um mentor, assim como eu tenho mentores, né? Já fiz investimentos, né, para chegar até aqui. Tudo bem? Sozinho? Tudo bem. Mas vocês têm a opção de obter minha ajuda, caso queiram. Eu posso te ajudar, então, a ter um escritório lucrativo e leve. Alguém que já viveu, eu já vivi essa sobrecarga, frustração, falta de clientes. A incerteza de não saber o que passo dar.
E eu posso te dar esse apoio, né, para montar um comercial aí no seu escritório. Seja para você focar só no comercial, trabalhar sozinho, seja para sua equipe. Já fiz comercial de eu, equipe, a 5 ou mais colaboradores, e só não fiz de muitos, porque com essa sistemática não se exige uma equipe muito grande. Talvez no futuro eu possa ter um cliente, um mentorado com uma equipe muito extensa e está tudo bem. Então não reinvente a roda. Se você quiser buscar um mentor, eu estou aqui. Se você prefere um direcionamento, eu vou fazer o seguinte. Vou não, isso aqui já está alinhado no meu planejamento dessa semana. Eu vou disponibilizar vagas para uma sessão de diagnóstico estratégico. O que é isso? Normalmente, para fazer uma reunião comigo para falar desse assunto, eu cobro um valor. Para fazer uma reunião comigo para falar desse assunto, fazer essa sessão, diagnóstico, mostrar os próximos passos, o que fazer, eu cobro. Porém, né, e por isso que eu vou abrir vagas, e isso é um bônus para quem está aqui, porque vai ser gratuito. E nessa reunião, o que eu vou fazer com você? Nessa sessão de diagnóstico estratégico, são 3 bônus. Eu vou fazer um diagnóstico do seu comercial junto com você. Se você não tem, a gente vai falar de ter. Se você já tem, eu vou fazer um diagnóstico e te passar o que você precisa implementar, como fazer, vou te dar direcionamentos preciosos. Nessa sessão estratégia também, eu vou te mostrar tudo que você pode delegar. Vou te dar um framework de delegação jurídica. O que é isso? Eu vou te mostrar todas as etapas que você pode tirar do seu braço, do seu gargalo, e colocar para uma pessoa com baixo custo fazer ou para a inteligência artificial. E nessa sessão que você participar, eu vou te dar um script de fechamento. O script que a minha inteligência artificial e minha assistente jurídica usa para fechar contratos todos os dias, para me fazer reunião com a pessoa já com o contrato fechado. E nessa sessão de diagnóstico estratégico, eu vou te dar esses bônus, te dar o passo a passo personalizado para o seu negócio e vou alinhar com você a oportunidade que você vai ter, o que seria para me implementar, para me pegar na sua mão e não só te acompanhar, mas fazer junto com você a implementação dessa metodologia escritório lucrativo e leve, certo? Então, tá aí, eu vou enviar o acesso, né, no grupo, na hora que eu encerrar essa aula, ou vocês mesmos podem me chamar no meu número privado ali, no grupo também, se quiser, e a gente faz o agendamento ali pelo próprio WhatsApp, né, dessas sessões estratégicas. E agora,